antes de nós entrarmos na palavra, eu queria que você abrisse Filipenses, porque eu sinto de deixar uma palavra aqui para os irmãos, para aquilo que vai começar a acontecer nesse lugar. Entenda uma coisa: enquanto Jesus operava milagre, multidões acompanhavam e seguiam Ele. Quando Ele foi para a cruz, quando você começa a viver a realidade de Cristo em você, você vai perceber que talvez você vai entrar em um momento de sequidão, porque tudo que Deus não colocou na tua vida, e o que está representando Ele em você, Ele vai tirar. Era hora de você dizer amém. Tudo aquilo que está roubando o lugar dEle dentro de nós nesses dias, pela luz que está entrando, pela claridade dEle, pela vida dEle, que está nos consumindo por dentro, é o que está acontecendo e é o que vai acontecer com a igreja. Uma vida dentro consumindo nós por dentro, ao ponto de as pessoas olhar para nós e ver Ele, e ver o Pai. Amém? No livro de Filipenses capítulo 3, versículo 1, é muito importante você entender o que está aqui escrito. Finalmente, irmãos meus, regozijemo-nos no Senhor, e não me aborreço de escrevermos as mesmas, porque é segurança para vós. Uma das coisas que você precisa entender, você vai ouvir muitas vezes a mesma mensagem nesse lugar. Não entendeu, mas vou repetir de novo. Você vai ouvir a mesma mensagem, porque não existe outro evangelho. A palavra evangelho significa boas novas de quem? De Cristo. O que hoje nós ligamos no YouTube, o que nós ouvimos, não é o evangelho. Hoje a igreja está deprimida, ela bota no YouTube lá, mensagem para depressão. Você quer ouvir o que sacia a tua alma. Sabe por quê? Porque não tem vida no teu espírito. E eu quero falar um pouco dessa vida, porque o tema da nossa mensagem é: precisamos continuar renovando a nossa mente. Então nós vamos entender o que nos bloqueia de renovar a nossa mente, e como realmente, à luz das Escrituras, renovar uma mente que não é com conhecimento bíblico. Isso nós vamos precisar entender nessa noite. Vamos lá, vamos navegar. Abra a tua Bíblia comigo no livro de Gálatas capítulo 1. Vamos começar com o apóstolo Paulo, um homem que foi iluminado, um homem que pede uma carta para ir a Damasco, a trazer presa a igreja, a trazer presa aqueles que professavam crer em Jesus. Ao meio-dia, uma luz, ao meio-dia uma luz brilhou tamanho tal, que Paulo e todos que estavam com ele foram iluminados. Preste atenção nesse detalhe. Todos foram iluminados. Todos se prostraram, mas só um ouviu. Todos estão sendo iluminados com a palavra, mas eu quero dizer uma coisa para você: a vida está oculta na luz. Enquanto Deus não fala dentro, não importa o que você ouve fora. Não, vou repetir para ver se você... Irmãos, isso aqui chama-se desconstrução. Alguém já desconstruiu uma parede na casa assim, não dá sujeira, não dá pó, não dá um bocado de coisa? Isso vai começar a acontecer dentro de você. A desconstrução de coisas que estão dentro de você, que o evangelho verdadeiro, que é Cristo, sendo implantado, precisa derrubar algumas paredes que estão bloqueando. Amém? Então não importa o quanto eu sou iluminado, se Ele não fala, a vida não é gerada. Então a pessoa na face da terra habilitada para revelar o Cristo para nós, a pessoa do Espírito Santo. Não há ninguém, não há homens ungidos, não há pastores, ninguém com essa autoridade de nos revelar a vida que portamos, a não ser a pessoa do Espírito Santo. E sabe o que foi acontecendo com a igreja? O Espírito Santo foi ficando de lado, e a igreja foi crescendo no conhecimento, e o Espírito Santo foi ficando de lado, e a igreja foi se tornando dependente. Por quê? Porque ainda tem fragmento da árvore do conhecimento do bem. Mas eu creio que em nome de Jesus, tudo que Deus não plantou em você vai morrer. Fala para alguém que está do lado, diga assim: já está morrendo.
Nós precisamos sair da sombra. Não podemos mais permanecer na sombra. O pastor Ricardo conhece a nossa casa, uma das casas que a gente morava em Santa Catarina. E eu estava um dia, minha esposa sempre pedindo: Eduardo, por favor, limpa o pátio. Aquele pátio era muito grande, mas eu não gostava da casa só por causa do pátio. Muita grama, e eu tive que comprar até uma roçadeira, gente. E tinha um bendito de um pé de goiaba, que ninguém comia aquela goiaba, mas ela sujava tudo. E aí chegou uma hora que eu entrei embaixo dela com a roçadeira, irmão. E quando eu dei com a roçadeira embaixo daquele pé de goiaba, imagina a sujeira que fez, né? Goiaba podre para tudo quanto era lado. Quando eu dei a roçadeira assim, o Espírito Santo falou comigo: sabe, você está vendo o que está no chão? Semente, uma vida que está morta. Sabe por quê? Porque a sombra impediu a luz de entrar. A religião se tornou sombra, e ela não permitiu que a vida, a semente que é Cristo dentro de você. Sabe por quê? Porque se essa vida cresce, você se torna dependente dele, e muitos poderão perder. Então é melhor continuar fazendo as pessoas dependentes do sistema. Mas eu quero dizer que as folhas estão caindo. Foi por isso que quando Adão pega, logo ele pegou galho, lembra? O Senhor disse: não, essas folhas aí vai te esconder por um tempo. Daqui a pouco elas vão murchar e vai aparecer a tua nudez de novo. E profeticamente o que ele faz ali no Éden? Ele pega um animal inocente que está morrendo por alguém que pecou. É a tipologia de quem? De Cristo. E cobre eles e diz: vai. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, Gálatas capítulo 1, no versículo 11. Olha o que o apóstolo Paulo ele faz, e eu quero pegar essa linha aqui para nós começar o entendimento. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi, não é segundo homens, porque eu não recebi e nem aprendi de homem, mas pela revelação. De quem? De Jesus Cristo. Porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. E na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições dos meus pais. Mas quando aprove a Deus, preste atenção, igreja, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua, revelar seu filho, não a mim, em mim. Não a mim, não revelar, mas revelar em mim. Preste atenção nisso. 15. Mas quando aprove a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu filho em mim, para que pregasse entre os gentios, imediatamente não consultei nem carne e nem sangue. Vamos começar por aqui, porque eu quero falar um pouco nessa noite sobre a importância de permanecermos nos renovando no entendimento, baseado. O Espírito Santo foi tão bom, usou aqui a vida do pastor Leonel quando ele estava abrindo, e usou aqui a vida do nosso pastor, simplesmente para nos dar uma diretriz que realmente ele está no comando desse lugar, está nos conduzindo. Mas eu quero falar um pouco sobre a vida, entender essa vida, quem é essa vida, porque uma das coisas que nós vamos aprendendo que fora de Cristo não há vida, tudo fora de Cristo está morto. Aquilo que eu não estou vivendo em Cristo, o que eu estou produzindo, pode ser útil para muitas pessoas, mas não para Deus. Deus não reconhece nada vivo fora de Cristo. Não é a tua bondade, não é o que tu faz de bom na igreja, mas sim se você tem uma consciência da vida que você porta e carrega. Preste atenção nisso, jovem. Se você não entender a vida que você carrega, você vai sempre procurar produzir uma coisa que você não é. Porque você precisa entender que a morte de Cristo não foi somente no teu lugar, não foi somente para te substituir, não, foi inclusiva, você morreu com Ele, e quando Ele ressuscitou, então você não existe mais. Você não existe mais. Paulo vai falar isso lá em Colossenses, diz que a nossa vida está oculta, escondida em Cristo. Sabe por que você ainda aparece? Porque você não entendeu que o que precisa te governar é uma vida que você tem dentro, mas talvez por ignorância nossa, porque a palavra treva significa ignorância. Treva não é quem está endemoniado,
Treva é quem está ignorante sobre o que carrega. Meu Deus, vocês estão tão sérios, gente. Por isso que nós queremos nessa noite confrontar um pouco o teu entendimento, mas também levar ele a graça do Senhor para que você possa entender. Vamos supor, você vai numa praia em Santos, aqui eu acho que é mais perto, e você se depara com uma mulher grávida, com 8 meses, a barriguinha toda cheia de protetor solar, brilhando, e de repente você ainda até vê a criança dando um chute, e ela está com um cigarro na mão e um copo de cachaça na outra. Quando você passa e olha, qual é a impressão que você tem? Essa pessoa não ama. E quando você está em pecado, você está fazendo a mesma coisa que ela. E essa é a realidade da igreja. Uma igreja que procura apresentar santidade, mas a sua conduta denuncia que ela não sabe, não reconhece a vida que porta. Por isso que nós precisamos entender o que é essa vida. Vamos para Gênesis, vamos? Vamos começar lá em Gênesis. A minha versão talvez esteja um pouquinho, eu sei que a de vocês aqui é a que o pastor prega muito, a minha corrigida fiel, mas nós vamos, por graça, entendendo isso. Eu quero falar um pouco sobre a imagem. O que é a imagem de Deus, o que o homem perdeu. Porque há um tempo eu estava em oração e Deus falou comigo, o que Adão perdeu é o que as pessoas precisam aqui fora. O que Adão perdeu foi a vida. E o que Cristo veio fazer naquela cruz? Restituir a imagem do Pai em você, em mim, através dele. Perceba isso. No livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26. Ele disse Deus, façamos o homem conforme a nossa, conforme a nossa semelhança, e domine. Essa palavra domine significa reine, governe. Presta atenção, é uma outra coisa que você precisa entender. Duas mensagens que foi corrompida no Brasil: paternidade e reino. Vou repetir, duas mensagens que foi corrompida no Brasil: paternidade e reino. Reino não é o que você produz aqui fora, meu irmão. Não é quanto de cesta básica tu leva em um lugar. Reino simboliza que você tem uma vida e ela te governa, e você não faz nada sem que ele te diga o que fazer. Ah, agora eu saí da religião e estou no reino, fazendo o que tu quer. Reino é governo. Escute isso, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino. A palavra arrependimento é metanoia. Mude a maneira de pensar, volte ao estado original, para que eu volte a te governar. Eu creio que esse amém vai melhorar em nome de Jesus. Eu ainda continuo sendo pentecostal, irmão. Oh, meu Deus do céu. Perceba comigo. Abra comigo no Gênesis capítulo 5. Você percebe que Deus cria o homem ali e tal, no 2, no 3 você sabe, você lê muita Bíblia, você sabe disso, que no 3 ele cai, amém? Adão e Eva caíram no capítulo 3 e agora nós vamos no capítulo 5, já está caído. E agora nós vamos entender. Este é o livro, versículo 1, da geração de quem? No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Dá mais retorno para mim aqui e ali. Homem e mulher e abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia que foram. Vamos repetir o versículo 1 para ver se você conseguiu pegar. Esse é o livro da geração de Adão no dia em que Deus criou o homem. Cadê a imagem? Cadê a imagem? Perdeu. E quem era a imagem? Nós vamos descobrir quem era essa imagem. Nós precisamos entender o que simbolizava a árvore da vida. Você se torna semelhante àquilo que você se alimenta, irmão. Se você come dele, você será semelhante a ele. Entenda isso, preste atenção. Versículo 3. E Adão viveu 130 anos. E gerou o quê? A sua. Preste atenção. E conforme a sua, mas não a de Deus. Ele gerou o homem segundo a sua imagem e a sua semelhança. Agora algo vai acontecer no versículo 4. Ou melhor, ainda no versículo 3. E Adão viveu 130 anos, gerou um filho, a sua semelhança conforme a sua. E pôs o nome de quê? 7 significa o quê? Não existe perfeição fora de Cristo. Mas ele disse, bom,
perdemos a imagem dele. Mas eu vou continuar me iludindo e vou crer que tudo que eu vou produzir daqui para frente é perfeito. Mas Deus está dizendo para você, nada que você faz fora de Cristo é perfeito. Nada que você faça fora de Cristo é perfeito. 7, que significa perfeição. Esse foi um engano. Aqui começa, só que agora eu quero te chamar a atenção. O que Adão perdeu? Pastor, o senhor tem como explicar? Vamos tentar junto, como um corpo. A Bíblia diz que Adão e Eva, eles estavam dentro do Éden, não fala das suas vestes, mas aponta a sua nudez quando eles caem. E aí eu meditando nas escrituras, talvez, não sei se você um dia teve essa curiosidade, que roupa eles vestiam, por que eles, porque aí dá um entendimento que os olhos se abriu, e não foi somente os olhos que se abriu. E Deus começou a falar isso, eu vou mostrar isso na Bíblia para você. Uma lâmpada, quando está acesa, dificilmente você consegue colocar os olhos nela. Você não consegue ver aquela molinha que tem, mas quando ela se apaga, você vê. E aí, o Senhor começou a mostrar isso para mim dentro das escrituras, no livro de João capítulo 1, vai lá comigo. Porque é isso que está acontecendo, a luz está vindo sobre você. A luz está vindo dentro de você. A vida está vindo dentro de você, diga amém. Então, querido, a guerra do diabo não é colocar uma macumba na porta da tua casa. A guerra do diabo não é levantar alguém para dizer que vai lançar uma maldição sobre você. A guerra do diabo na tua vida é para que você não tenha acesso à luz. Porque quando você tem acesso à luz, você tem acesso à vida. E quando você tem acesso à vida, você não é mais enganado por nada aqui fora. Porque toda a plenitude está nele, em Cristo. Então nele eu sou completo, nele. Amém? João capítulo 1. E no princípio era o verbo. E o verbo estava com quem? Ele estava no princípio com quem? Todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que se foi feito. Sim. Agora, olha agora, o versículo 4, presta atenção. Nele estava a vida. Presta atenção. E a vida era a luz. Uau. Uau. Então quando Adão peca, a luz se apagou. Pum. E ele... Quem era a luz? Cristo. E onde nós estávamos? Em trevas. Virei evangélico e continuo em treva. Sabe por quê? Porque ser evangélico não significa que eu tenho luz. Eu tenho luz quando o Espírito me revela a vida dele dentro de mim. Então quando eu tenho uma revelação da vida pelo Espírito, eu sou iluminado. Ele me ilumina porque ele é a minha vida. Por isso que enquanto você não tem essa revelação de uma vida que você carrega, você vai tentar e vai viver as boas obras aqui fora. Justiça própria, procurando jejuar para ser santificado, jejuar para ser santo. Só jejua para alguém para ser santo quem não sabe que já é em Cristo. Eu não jejuo para ser santo, eu me consagro para que o vaso e ele flua. Existe algo que Deus escondeu dentro de você. Só que você precisa entender, que você precisa descobrir. E só pode descobrir o que está dentro de você quando há uma dependência da pessoa do Espírito Santo. Jesus disse, quando Ele vier, Ele vos guiará em toda a verdade. Sabe o que a gente entendeu? Que Ele vai nos guiar às Escrituras, não. Ele vai te guiar para dentro de você. Não. Vocês parecem que não estão pegando, mas vamos repetir. O que Deus fez com Paulo, quando Paulo viu a luz, Paulo caiu. Todos viram a luz, mas só Paulo ficou cego. Sabe o que aconteceu? Paulo começou a olhar para dentro dele. E aí ele fala assim, Saulo, Saulo, por que tu está me perseguindo? E ele já começa, Senhor, não, mas eu não estou te perseguindo. Tá, sim. Fica tranquilo, 3 dias tu não vai comer nada. Nós vamos ter um bate aqui, eu e tu, durante 3 dias nós vamos ficar eu e tu. E ele foi transformado, irmão. Eu quero dizer para você que Deus vai cegar alguns aqui que vão parar de olhar para fora e vão começar a olhar para dentro e dizer, Senhor, Espírito Santo, eu quero conhecer essa vida que eu carrego. Porque nós deveríamos gastar a nossa vida, jovem, para descobrir o que portamos. Sabe por quê? Porque tem pessoas em trevas que precisam ser iluminadas pela vida, pela luz que está em você. Agora, quando eu não reconheço essa luz em mim, eu não posso iluminar ninguém, mas posso levar uma mensagem muito boa. E aí nós vamos ver que
Pregamos, 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 mas parece que as coisas parecem que não têm resultado. Mas eu quero te mostrar algo na Bíblia, no livro de Efésios capítulo 4. Mais luz, Senhor, nesse ambiente. Mais luz nesse ambiente. Mais luz dentro deles, Pai. Tu és a luz, Senhor. Tu és a luz. Tu é a vida. A vida. Ele é a vida, pastor. A vida, cara, você tem uma vida. E eu vou te mostrar na Bíblia essa vida. O autor de Hebreus diz que é uma vida indestrutível. Ninguém pode destruir essa vida. Quando eu comecei a ler isso, eu entendi por que está tendo tanto suicídio de pastores. Sabe por quê? Pastores pregando uma vida que não reconhece que tem. Então quando vem a opressão, eles se matam. Sabe por quê? Porque eles não têm o governo, eles não reconhecem uma vida, eles têm informação. Isso é muito forte, irmão. Porque se é uma vida indestrutível, o diabo não pode matar a vida que está dentro de você, mas ele diz, te mata. Mas quando eu sei que eu tenho uma vida que é indestrutível, eu entendo, querido, que eu posso estar vivendo a maior crise da minha vida, mas o que está dentro de mim é poderoso. Porque eu tenho uma revelação pelo Espírito, que Ele habita em mim para um propósito. Então não importa as crises. Maior suicídio, grande suicídio lá em Santa Catarina, tivemos uma pastora que se suicidou, irmãos. Uma pastora que há anos vinha pregando o Evangelho. E aí eu olho para as Escrituras e vejo que Ele é a vida. E quando eu não tenho uma revelação dessa vida, quando eu fico ouvindo mensagem, muitas mensagens aqui do meu ego, muita mensagem para eu ter vitória, mensagem que não sei o que, e Deus vai curar o teu passado. Curar passado? Deixa eu te dizer uma coisa, irmão, eu fui ministro de cura interior, mas eu descobri que eu não posso ficar restaurando uma vida que Deus quer que eu leve para a cruz. Porque quando você entende isso, irmão, você vai para a cruz e agora já não vive mais eu. Então, e o meu passado ficou tudo lá. Quer ir lá pegar, pega, mas não existe mais. Mas enquanto a gente não entende isso, a gente vai pregando para saciar a alma das pessoas, para ficar massageando o ego das pessoas. Sabe por que a gente faz isso? Porque aí elas permanecem vindo. Quando é que vai ter domingo, elas voltam aqui, ela gostou. Não, irmão, talvez pessoas vão entrar aqui, vão ouvir essa mensagem e vão dizer, não, para mim essa igreja não dá. Eu estou procurando um lugar que sacia o que eu quero. Mas o Evangelho não foi desenhado sobre a tua necessidade, mas sim sobre o propósito eterno, que é revelar, que é restaurar a imagem do Pai nos seus filhos. E essa imagem é Cristo, é a vida dentro de você. Amém, querido? Se existe pessoas em treva dentro da tua casa, eu quero te dizer que já existe luz para iluminá-los. E não é com mensagem, não precisa você pregar, precisa só você reconhecer a vida que você tem. E à medida que você reconhece, isso é automático. Lá em Santa Catarina, se um dia você tiver o privilégio de ir lá, e pelo menos na minha região, lá tem nós moramos numa região de muita pesca de camarão. E quando eu cheguei lá, eu achei que era uma cidade quando eu passei a noite, porque toda uma lagoa era iluminada. E eu falei, que cidade é essa aqui? Ele falou, não, pastor, isso não é uma cidade. Não é, o que é? Isso aqui é uma lagoa. Eu falei, e o que é essas luzes? É porque, pastor, para pegar o camarão tem que se ligar uma luz. E bota na boca da rede, e o camarão vem. Uau. Por que os perdidos não estão vindo, irmão? Não, eu não estou dizendo que nós não temos a vida. Eu só estou dizendo que nós ainda não encontramos, mas nós estamos caminhando. Tua palavra é o quê? Lâmpada para os meus? E luz? Quem é o caminho? A palavra ilumina e eu encontro Cristo. E onde Ele está? Tem dúvida? Não. Onde é que Ele está? Por que é que você fica toda hora dizendo, eu estou tão sozinha, pastor não me liga, pastor não me visita? Por quê? Porque a alma, ela deseja isso. Ela deseja que alguém venha dizer como tu é importante. Mas o Espírito está ali sendo iluminado para dizer, alma, a partir de agora você vai me expressar. A partir de agora você vai expressar a vida que você tem aqui dentro. Então é um processo onde a alma precisa se submeter. Mas assim como uma mulher não se submete ao marido, que não é macho, rapaz. Marido banana, mulher grita, o marido baixa a cabeça. Mulher grita, o marido.
Porque às vezes nem ele tem ainda uma noção do que é o casamento, qual é a função dele. Mas quando essa verdade, ela ilumina o homem por dentro. Mulher, agora é o seguinte, é comigo o negócio. Ela diz, ui, demorou. Tem vida aí dentro, irmão. O Espírito está sendo iluminado para voltar o governo de Deus dentro de você. E a tua alma vai se voltar a se submeter. A tua alma não vai ficar em crise. Acabou o dinheiro, não, fica tranquilo. Nele eu tenho tudo. Nele eu estou suprido. Amém, nós vamos mostrar isso na Bíblia. Calma que nós vamos mostrar. Eu não entrei na mensagem ainda, eu estou só, como o nosso pastor faz aqui, né? Estou pegando as manhas. Fica tranquilo. Efésios capítulo 4, versículo 17. Digo isto e testifico no Senhor, para que vocês não andem mais como andam também os outros gentis, alguém que não tem a vida dentro, amém? Amém? Na vaidade da sua. Você sabe o que significa a palavra vaidade? É tudo aquilo que você produz, mas que não responde ao propósito eterno. Deixa eu dar uma resumida. A sua esposa chega e diz, meu amor, limpa essas palhas no meu pátio, olha como está. Aí você diz, não meu amor, hoje eu vou limpar. Aí você cisca tudo. E quando vai pegar o saco para guardar, ela foi comprar pão, quando ela volta dá um vento e toda aquela palha se espalha de novo, ela chega. Tu não fez nada. Ele fez. Mas é como se não tivesse feito. Às vezes a gente está fazendo coisas para o Senhor, que no final a gente diz assim, cara, mas tudo que eu fiz não valeu a pena. Eu abri 3 igrejas depois que nós abrimos a nossa lá e fechou todas. Sabe por quê? Foi tudo vaidade. Deus não mandou. Mas aí, né, ministério novo, abre lá, irmão, abre lá. Vaidade. Vaidade. Então por isso que nós precisamos entender, uma alma que não está submissa ao governo do Espírito, a vida de Deus aqui dentro, ela vai viver sempre em vaidade. Diga vaidade. Amém? Preste atenção, como isso aqui é tremendo. Vou repetir, digo isso e testifico no Senhor, que não andem mais como andam também os outros gentis, na vaidade da sua, entenebrecido no entendimento, separados. Meu Deus, separado do quê? E quem é a vida de Deus? Cristo. Como que você pode estar separado de uma vida que está dentro de você, rapaz? Como que você tem uma vida dentro de você e você está separado? Porque você vive aqui, sob a influência da alma. E esse é o lugar onde a igreja precisa sair. A gente liga a televisão, irmão, Deus, eu tenho vontade, eu só não quebrei a televisão porque era minha, irmão. O cara falando que eu vou tocar em você e vou te abençoar. O cara ia passando, o povo ia pegando a mão dele, já jogando na cabeça assim, ó. Eu disse, miserável. Não é esse evangelho, irmão. Mas é o evangelho que desenhou a nossa nação, que tem desenhado muitos lugares. Mas esse mês agora, passado, ou esse mês ainda, eu estive na Argentina e Deus me deu o privilégio de entender uma coisa, que não está aqui, isso não começou só. Se você está achando, o pastor agora mudou a mensagem, agora ele só fala de... Não começou aqui, irmão, tem muita gente no mundo inteiro pregando essa mensagem. Não, vou repetir, tem pessoas no mundo inteiro pregando a mesma mensagem. Cristo, o centro de todas as coisas. E mais, o teu pastor não precisou ir para lá não, Deus falou com ele e pronto. Então você está na direção do Espírito. Só que aí, meu irmão, vai ter momentos que nós vamos ver algumas coisas sendo confrontadas dentro de nós. Mas vamos voltar para o texto, versículo 19, ou melhor, 18. Entenebrecidos no entendimento, separado da vida de Deus pela... Sabe o que significa essa palavra ignorância? É treva. Treva. O que é a treva? Escute. Um véu que está sobre teus olhos, que não deixa você enxergar quem você precisa enxergar. Por isso que nesses dias, isso não vai parar aqui. Esse lugar será dias que quando acabar o culto, os irmãos vão ter que começar a pegar cada um a vassoura e varrer os véus. Não creram, não, que o pessoal lá atrás não crê, mas vou falar de novo, porque eu tenho fé, irmão, em nome de Jesus. Eu não dependo da tua fé, eu tenho a minha. Vai ser dias que os irmãos vão acabar o culto e vão recolher os véus e contabilizar, não quantas almas aceitaram Jesus, mas quanto véu caiu. Porque aqui sim, essa vida vai começar a se manifestar, essa vida vai começar a tocar pessoas. Existe um véu de ignorância sobre aquilo que eu porto,
sobre aquilo que eu já tenho. Mas na medida que a luz vai entrando, uau, tudo que eu preciso está em ti. E Ele está onde? Dentro de mim. E a igreja deveria gastar a sua vida para descobrir o que ela porta dentro. Eu sei, irmãos, vocês são uma igreja missionária. Eu converso com o pastor Cleito, meu Deus, o pastor Cleito, meu irmão, esse cara tem um anseio de sair pelas ruas pregando até para poste. Mas é um tempo em que primeiro Deus precisa tirar o véu de muitos, para que vocês possam entender que não se trata de vocês, se trata dele em vocês. Se trata de um governo onde Ele vai manifestar milagre, aonde Ele chegar as coisas vão começar a acontecer. Nós estávamos no culto na igreja Santa Ceia, irmão. Até a Santa Ceia vai passar por reforma, sabe por quê? Porque tem gente comendo todo mundo do mesmo pão, mas não está comendo da mesma comida espiritual. Tem gente que só vem no culto da ceia. A ceia, meu irmão, ela não foi desenhada para nós comer um pão, ela foi desenhada para que nós possamos entender que esse pão é Cristo, e que nós estamos aqui nos reunindo por Ele, para Ele. Então tem gente que não quer, irmão, comer dessa mesma comida espiritual, mas não quer ficar sem a ceia. Se não vem, pastor, só tem como mandar a ceia para mim, porque eu não quero ficar sem comunhão. Tem certeza que tu não quer ficar sem comunhão? Mas tudo isso vai passar por uma reforma, diga amém. Calma, você vai ter que ter calma. Muitas coisas nós vamos começar a aprender aqui. Que a verdadeira ceia é quando todos comem do mesmo corpo, quando todos bebem da mesma bebida espiritual. Amém? Continuamos no versículo 19. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós, uau, não aprendeste assim. Do quê? Não. A Cristo. Sabe por quê? Porque esse A aponta que está aqui dentro. Você vai começar a ser ensinado pela vida que está aqui dentro. Não, você não entendeu. Não está dizendo, você não aprendeu de Cristo aqui fora. A Cristo, porque Ele está aqui dentro. Enquanto nós não fomos levados pelo Espírito a ter uma revelação da vida que nós portamos e aprender dEle. E quando nos reunimos como igreja para que venha mais luz de quem Ele é, para que nós possamos mergulhar cada vez mais no propósito original que a igreja tem, que é expressar a imagem do Pai através dos filhos, que é você e eu. Amém, queridos? E a partir daqui, irmãos, eu queria chamar a tua atenção para o livro de Mateus. Abra comigo, porque agora nós vamos entrar na mensagem sobre a importância de permanecer nos renovando. Porque, irmãos, se nós não nos renovarmos de uma maneira correta, nós como igreja não vamos expressar a Cristo com excelência. E isso é muito perigoso. A publicidade do céu é você, é eu, é a igreja. Vou repetir, presta atenção. A publicidade do céu é eu e é você. Um exemplo. Quando você começa a ouvir uma mensagem como essa, aí você sai todo empolgado do culto, encontra alguém lá da tua família, ou alguém que talvez não está vindo na igreja. E aí, como é que tu está? Cara, estou vivendo um tempo maravilhoso, estou descobrindo coisas tremendas, eu estou voando. E o cara olha para ti, amém. Mas por você não permanecer se renovando e não entendendo que essa vida ela vai sendo revelada, vai crescendo dentro de você através da revelação do Espírito, você vai talvez passar por momentos de muita guerra. E aquela mesma pessoa que há 2 semanas você deu todo esse testemunho, quando pegou, e aí, como é que tu está? Estou mal. Não está na igreja? Não, parei. O que essa pessoa vai pensar? A igreja não funciona. Mas eu quero te dizer que a vida que você tem, ela é real. O que vai funcionar é nós nos renovar diariamente. Amém? Nos renovar diariamente. Repita isso, diariamente. Diga, Espírito Santo, eu preciso ser renovado diariamente. Livro de Mateus capítulo 11. Todos conhecem uma passagem em que o batismo de Jesus, João Batista está batizando, e de repente ele observa e vê que o Cristo, que ele conhecia por revelação dos judeus, que ele conhecia por revelação daquele que tira o pecado, porque apontava para o cordeiro que era imolado, entende? Moisés já vinha esse ritual. Quando alguém pecava, entrava no arraial como um cordeiro na mão, todo mundo já olhava, ih rapaz, a boca está feia para aquele lá, olha lá.
Entende? Existia já dentro de uma cultura judaica que apontava que Cristo seria o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e ele teve essa revelação. E quando ele vê Jesus vindo, ele diz: aí vem o Cordeiro de Deus que tira. Ele tinha uma revelação que quando Deus tirou o povo do Egito, ele mandou sacrificar um cordeiro e molhar os portais das casas. Ele tinha uma revelação. Só que agora João está sendo preso. Está sendo preso por denunciar o pecado de Herodes. E você conhece a passagem, eu quero ganhar tempo contigo. E aqui diz assim no versículo 1: e aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. João, ouvindo da onde? Do cárcere, falar dos feitos de quem? De Cristo. Dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos, dizendo: és tu aquele que haveria de vir, ou esperamos outro? Como que alguém tem uma revelação e diz: esse aí é o Cordeiro que tira o pecado? E agora ele está em uma outra condição, preso. E ele diz assim: gente, vão lá ver mesmo se ele é o Cristo. O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu aqui? É porque o que ele estava fazendo? Batizando pessoas, levando pessoas ao arrependimento. Quando Jesus vem, ele diz: aí vem o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Mas quando ele está em outra condição, agora mudou tudo. Porque ele, talvez na cabeça deles assim: mas se ele é o Cristo, eu não deveria nem estar aqui. Por que eu estou aqui? E aí nós vamos percebendo uma coisa, irmão, que João, ele teve uma revelação e parou. Por isso que você não deve parar no que você está aprendendo aqui. Você deve se submeter ao Espírito Santo e dizer: Senhor, continua me revelando que ele era a arca, que ele era a arca de Noé, que ele era a arca, que ele era o mar vermelho, que ele era o rio Jordão. Vai me trazendo revelação, até que quando nós chegamos agora no Novo Testamento, ele fique claro o suficiente para você. Ele simplesmente ficou com aquela revelação de quem ele era, o Cordeiro que simplesmente me salva. Mas ele não só te salva, ele te cura, ele te liberta, ele te prospera. Porque tudo isso está nele, e você é o que ele é. Você é o que ele é. Por isso que quando nós chegamos nessa parte, aí nós vamos começar a entender que agora Jesus vai começar a falar dele no versículo 7. No versículo 7, vou pegar o versículo 11 para nós ganhar tempo. Em verdade, a verdade eu te digo, que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que quem? Mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Presta atenção. Veja como Jesus está usando uma palavra que parece contraditório, porque ele está falando de alguém que está com dúvida se realmente é ele ou não, por causa da sua condição. Quantos de vocês já não tiveram uma condição? Cara, será que Deus está comigo mesmo? Será que o que eu estou passando aqui, cara, será que Deus está mesmo? Sabe por que a gente pensa assim, irmão? Porque essa vida ainda não foi revelada pelo Espírito dentro de nós. Porque ele disse: eu vou e volto, e permanecerei convosco para sempre, até a consumação do século. Não tenha dúvida. Fala para alguém que está ao teu lado, diga aí: não tenha dúvida. Mas descubra isso pelo Espírito Santo. Agora ele vai falar algo muito interessante. Diz assim: não há ninguém nascido de mulher, de um parto normal, que é maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque todos os profetas do Antigo Testamento desejaram ver com os olhos o que João viu. Esse é o Cordeiro que tira. Ele viu. Então está dizendo assim: será que você nunca parou? Como é que Deus contabiliza quem é maior e quem é menor? Porque ele fala isso. Ele está dizendo: maior entre vós são aqueles que estão me vendo por revelação. Calma, que aí ele diz assim: mas o que é menor no reino, em outras palavras, mas os que nascerem de novo são maior do que João Batista. Sabe por quê? Porque João Batista viu fora, mas você tem ele dentro. Então tu é maior do que Davi, Moisés, Abraão. Tu, eu, somos maior do que todos esses profetas. Vocês eram para jogar uma cadeira para cima, fazer alguma coisa, irmão. Ele está dizendo o seguinte: vou repetir de novo, meu irmão.
Em verdade eu te digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é menor no reino dos céus é maior do que ele. Ele está dizendo o seguinte: João Batista, ele me viu, mas só que vai vir uma geração que vai portar essa vida dentro. Que quando eu não tiver, não importa, Paulo e Silas apanhando, vamos louvar, cara, vamos louvar, ele está aqui. E puf, nós não vamos, o pastor, cadê o pastor agora que eu preciso? Não, o pastor não está, mas ele está. Alguém está entendendo o que eu estou falando, irmão? Quando nós vamos, pastor, mas o que impede a gente de se renovar? É justamente as muitas informações que a gente vai adquirindo, que parte da nossa mente, não da mente de Cristo. São as informações, porque muitas informações não significa que são revelações. Informação é uma coisa, revelação é outra. Você não pode trocar, irmão. Eu uns 3 anos atrás, eu acho, eu estava viajando com o vosso pastor para o Rio Grande do Sul de carro, e meu pastor dizia assim: Eduardo, eu sempre, quando eu leio a Bíblia, eu convido o Espírito Santo, e eu estou dirigindo, e eu dizia: obrigado, Senhor, estás usando Ele para me ensinar. Isso há 3 anos. Ele dizia: vosso pastor, eu abro a Bíblia e digo: Espírito Santo, me mostra, me revela, me guia em toda a verdade. E eu disse: uau, é isso. E comecei a colocar em prática. Comecei a viver isso. Só que se eu olhar para mim, quando eu comecei lá atrás, porque eu vim de uma família católica, quando eu comecei para a igreja, o pastor disse: você tem que ler a Bíblia. Eu digo: então tá. Aí eu botei um copo com água, acendi uma vela e li um salmo. Aí depois ele disse: não precisa de vela nem água. Eu digo: amém. Só que uma das coisas que você vai perceber, que a nossa natureza humana, ela sempre vai querer andar num lugar chamado independência. Eu não preciso de Deus para aprender. Eu vou procurar na internet, eu vou pesquisar. E aí você vai fazendo o quê? Colocando o Espírito Santo de... Mas sabe o que é renovar a mente, irmão? É dizer: Espírito Santo, vem cá, me mostra Cristo. Eu não quero aprender teologia ainda, que isso vai me ajudar muito, mas eu quero que o Senhor me mostre Cristo em cada página, em cada folha. Porque quando eu vejo Ele, eu sou renovado. Isso significa que mais luz está vindo dentro de mim. Quem está entendendo? Mais luz está dentro de você. Quando a nossa mente vai sendo renovada a partir daí, Espírito Santo, me mostra o Cristo, me mostra onde Ele está. E Ele vai revelando, porque Ele é fiel. Ele veio para isso, para te tirar de uma escravidão, aonde você se torna escravo de você mesmo, aonde você se torna escravo da sua mente, da sua consciência. Mas quando você escolhe ser livre, e ser livre não é alguém que faz o que quer, ser livre é alguém que está disponível para Ele, para conhecer e para obedecer e fazer tudo. Já não vive mais eu, mas uma consciência que é Ele que vive através de nós. Diga amém. Abra João 15. Estão conseguindo entender? Nós vamos sair daqui hoje renovando a nossa mente, irmão, mas a partir da mente de Cristo, porque Paulo fala que nós temos a mente de Cristo. No livro de João, no capítulo 15, eu acho que esse texto aqui, ele é tão, eu me apaixono demais por ele, irmão. Sabe por quê? Porque isso fala de uma mente onde os judeus tinham... Sabe, pastor, que às vezes eu paro para analisar a Bíblia, para muitos, é quando tu chegar no restaurante e você diz assim: me dá o cardápio. Aí você fica, come o cardápio todo, chega o garçom, o Espírito Santo, não vai, não, já está bom. A Bíblia, ela está te sinalizando, é como se fosse um mapa, que está te mostrando onde está a vida, para que você possa chegar na árvore da vida, que está agora plantada dentro de você. Estão entendendo? Tem gente, irmão, que a Bíblia é lâmpada, luz para os meus. Quem é o caminho? Eu sou o caminho, a verdade. A Bíblia, ela não é um cardápio para você comer, mas é um livro fantástico, que mostra, que aponta aonde Ele está, com toda evidência, para que você mergulhe e desfrute, e se torne a imagem e semelhança dEle. Olha esse texto, irmão. No capítulo 15, versículo 10. Porque você nunca vai poder amar uma pessoa que você não conhece, irmão.
Sabe o que vai levar você a desejar conhecer a Cristo, irmão? Quando você se apaixonar. Eu me lembro quando o pastor se apaixonou pela pastora. Onde é que tu mora? Quero saber mais de ti. Lembra, pastor? Tu lembra, né? E aí as pessoas chegavam, que tanta curioso tu tá essa mulher aí? Não, rapaz, eu gostei dela. Eu quero saber tudo dela. Eu quero saber o que ela gosta. Eu quero saber o que ela faz. Porque enquanto você não tiver uma revelação pelo Espírito da vida que você tem, você vai ler a Bíblia assim. Ai, tem que ler, né? O pastor disse que tem que ler. Não. A vida está oculta na luz, irmão. Quando você entender isso, quando Ele falar dentro de você, cara, quando o Espírito Santo gritar dentro de você e dizer, ei, você vai dizer, meu Deus, eu nunca vi isso aqui na Bíblia. Sabe o que é? O véu cai, puf, e você começa a ver. Sabe, irmãos, isso aqui era para estar cheio. Só que tem pessoas que estão saciadas com as coisas que o mundo está dando. E elas têm, tem um seminário, mas hoje eu não sei se eu vou deixar para ir domingo. Porque muitas pessoas estão saciadas, a alma está saciada. Mas eu quero profetizar sobre essa igreja, que vai se levantar um povo, irmão, que o véu, querido, o véu está sendo arrancado pelo Espírito Santo. Uau! Meu Deus, o maná está aqui, o maná vivo, o pão fresco do céu. Vai ser atraído, não vai vir para cá por obrigação, mas vai vir aqui por amor, porque entende que faz parte de um corpo. E esse Cristo está se revelando corporalmente. Amém, querido? Olha o versículo 10 do capítulo 15. Se guardares os meus mandamentos, você vai permanecer aonde? Uau! Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de quem? E permaneça aonde? E agora a minha pergunta é, de que mandamento ele está falando? É da lei? Não! Mas é uma vida que começou a falar com ele. É uma vida que quando ele passa pela água do batismo, o céu se abre, essa vida entra dentro dele e começa um relacionamento de pai e filho. Então o pai, ele acorda de manhã, vai orar, os discípulos, Senhor, está todo mundo te esperando, o seminário está pronto, já divulgamos, está cheio de enfermo. Ele diz, vamos para outro lugar. Senhor, Pedro, vamos para outro lugar, porque eu estava orando e o pai disse que quer eu lá. Mas e a necessidade do povo? Eu não trabalho pela necessidade deles. Você consegue entender isso, irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não precisa da tua ajuda. Ele só quer que tu morra. Porque morto, irmão, tu pode ser corintiano, nós vamos te enterrar com a camisa de Palmeiras, acabou. Mas ele não era Corinthians, ele morto não tem mais vontade nenhuma. Eu sempre fui Palmeiras, agora ele vai se enterrar com a camisa de Palmeiras. Porque morto não tem vontade. Fala para alguém que está do lado de quem, morto não tem vontade, meu irmão. Só que eu tenho uma referência bíblica para isso aqui, bem interessante, em Gênesis capítulo 26, eu queria que você acompanhasse comigo. Gênesis 26. Que mandamento é esse, irmão? Olha, um homem que ouviu Deus, um homem que ouviu o Espírito Santo, um homem que o pai dele, a teologia diz que era idólatra, Abraão. Mas o Senhor queria começar algo a partir dele. Eu quero profetizar que Deus escolheu você para começar algo a partir de você. Não, eu vou repetir, Deus escolheu você para começar algo a partir de você, para manifestar a vida do Filho através de você. Mas você precisa ouvi-lo. E Ele fala através da pessoa do Espírito Santo. Não se trata de eu querer estudar para ser pastor. Se trata de eu estar morto para a minha vontade, para que eu me torne o que Ele quer que eu seja. Nem que para isso Ele tenha que fazer o que Ele tiver que fazer. Às vezes eu converso com irmãos, e aí, irmão, Deus tem um chamado para ti, está repreendido, eu não quero. Eu digo, meu, como? Porque ele ainda não nasceu de novo. Porque ele ainda não teve acesso a essa vida. Mas eu quero dizer para você, irmãos, que quando você tem acesso a essa vida, você não se governa, você não manda mais em nada. Ele te governa. Ele fala. Olha o que diz aqui com Abraão. Porquanto Abraão, versículo 5, capítulo 26, versículo 5. Porquanto Abraão obedeceu a minha.
e guardou os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas. Mas só que a lei, pastor, veio em Moisés, não tinha lei. Que lei, Moisés? Que lei ele está guardando? Sabe o que é isso? Deus está dizendo o seguinte, filho: quando eu falo e você reconhece que é eu, o que eu falo vira uma lei para você. Agora, quando você não tem o acesso a essa vida, você quer viver por uma lei aqui fora. A Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso, a Bíblia diz isso. E eu estou vivendo a Bíblia. E Deus está dizendo: você está vivendo tudo menos o que eu quero. Nós precisamos entender isso, irmão. João capítulo 5, volta lá. Estamos dando algumas referências para que você comece a entender que é necessário nós renovar a nossa mente. E não é simplesmente partindo da minha mente natural, mas partindo da mente de Cristo. Se colocando no lugar de dependência e dizer: Espírito Santo, me revela Cristo. Abra as escrituras e diga: Espírito. Irmão, sabe o que eu fico bobo? Quem foi o maior adorador, Cleito, no Antigo Testamento? No teu ponto de vista, tu que é um cara assim, bem instruído. Davi, né, cara? Na lei, Davi colocava a arca que apresentava Cristo, estabeleceu um turno de adoração para adorar o quê? A arca, a presença de Deus. A arca simbolizava o quê? Agora vem Jesus dizendo: eu estou procurando o verdadeiro adorador. Eu fico: peraí, senhor, tu não achou Davi ainda? Está procurando outro agora? Ele disse: não, filho. Não, você não entendeu. Eu não estou procurando músico. Eu não estou procurando adoração que sai da boca. Eu estou procurando pessoas que sabem o que está adorando. Estou à procura de verdadeiros adoradores que adoram o Senhor. Primeiro, em espírito, que tem a mesma natureza. E segundo, em espírito e em quem é a verdade. Vamos tocar aquela que quando toca eles choram. Aí o Senhor diz: vocês estão tocando para eles? Sabe o que significa? Eu estava sentado ali, irmãos, e eu quero liberar essa palavra para os músicos. Deus vai começar a dar canções para vocês. E eu digo para você: cante o que Ele está dando. Porque o que é o ministro de louvor? O ministro de louvor são os ministros que ministram a palavra cantada. Ministram a Cristo de uma maneira cantada, louvando. E Deus vai dar muita música. Pega uma caneta, fique orando, que exalte o nome dele e cante, irmão. Ah, pastor, mas é que ninguém canta. Bota aí na televisão e depois com o tempo eles vão aprender. Mas vamos adorar primeiro a Ele. Estou à procura de verdadeiros adoradores que adoram ao Senhor em espírito, que tem a mesma natureza, e em verdade, que é Cristo. Esses são os que eu estou procurando. E eu volto e digo: mas tu não achou Davi? Não. Davi adorava, mas ele não tinha uma vida dentro. Vocês têm uma vida dentro. A diferença de vocês para Davi é que Davi estava adorando com todo bom ânimo, com todo o amor, aquilo que era uma sombra. Mas vocês já não estão mais na sombra. Vocês vieram para a realidade. A arca está dentro de vocês. A arca é Cristo e ela foi depositada dentro de vocês. Por isso que quando a arca chegou na casa de Obed-edom, o que aconteceu naquela casa? Então quando tu chega numa casa, o que vai acontecer? Ah, vai dormir, rapaz. Oxi. Quando você chega no lugar, irmão, os demônios sabem, Cristo chegou. Mas ao mesmo tempo ele diz assim: ei, fica tranquilo, ele não sabe ainda que ele tem. Quando os demônios olham para você, eles reconhecem a vida que está dentro de você, mas eles fazem uma leitura pelo teu comportamento e diz: mas ela não sabe, nem ele sabe. Essa vida que está dentro deles é superior a tudo aqui fora. Então vamos iludindo eles, vamos manipulando eles. E eles vão orar e a gente vai cair no chão. E vamos se torcer todo. E vamos dizer que nós não vamos sair. E eles vão brigar e vão suar. E no final eles vão dizer assim: viu como a gente tem poder? Não se trata de você. Quando você entende o que você carrega, quando o diabo olhar para você, quando você sabe o que você carrega, não tem briga. Não existe briga. Não existe briga. O Senhor já venceu as trevas. Não tem briga. O diabo tem que ir embora. Aquilo que o pastor falou, eu creio com todo o meu coração nisso que ele falou. Ele entrou pelo uma porta, o diabo disse: entrou alguém que sabe quem é, pronto, vamos embora. E a casa muda. A família muda.
Porque uma verdade só é verdade quando você tem a autenticidade que ela é uma realidade na sua vida. Ela não muda, ela sempre vai ser uma verdade. A questão é, você entende isso dentro de você como uma verdade? Então o diabo não tem medo de versículo decorado. Ele tem medo quando você sabe o que você carrega. Tem alguém entendendo aí, irmão? Diga para alguém. Aleluia, obrigado. Então há uma vida indestrutível dentro de você. Hebreus capítulo 7. Oh, perdão, eu não li João, né? João capítulo 5. Essa era a diferença de alguém que não tinha um relacionamento. O judeu não tinha relacionamento com o Espírito Santo. Então quando Jesus chega, olha o versículo 39. Jesus está dialogando com os judeus e diz assim: vocês examinam as escrituras. João 5,39. Porque vocês cuidam ter nela o quê? E são elas. E vocês não querem vir. A vida está ali. Deixa eu te dizer, Cristo ainda continua andando na terra. Enquanto a gente não entende isso, chama o pastor, caiu um demônio aqui, chama o pastor. Não, irmão. Essa realidade está mudando em Carapicuíba. Essa realidade está mudando no Brasil. Está se levantando um povo que vai expressar esse reino, vai expressar esse governo com autenticidade. Diga amém. Tudo que nós precisamos é viver isso e dizer: Espírito Santo, o pastor está pregando, está muito bem. O pastor Ricardo pregou aquilo que ele falou. Ouça 10 vezes, mas ouça 10 vezes convidando o Espírito Santo. Eu quero entender o que o pastor pregou. Se você fizer isso, você vai perceber que algo vai mudar dentro de você. Assim como mudou na minha vida, tem mudado na vida do vosso pastor. E são dias que eu posso dizer para você uma coisa, que por nós vivermos isso, eu pelo menos, e não é diferente do teu pastor, estamos pagando um preço alto. Sabe por quê? Porque parece que acabou a barganha, não tem nada para oferecer mais. Porque eu vou para João capítulo 3, versículo 35, e diz assim, a Bíblia diz: e Deus amou o Filho e todas as coisas entregou em sua mão. Tudo que você precisa, Ele colocou em quem? Em Cristo. E onde é que Cristo está? Dentro de você. Agora o que tu precisa, como é que você vai descobrir? Ache Ele que você vai desfrutar. Sabe que tem alguém entendendo, irmão? E quando Deus me ensinou isso, eu consegui até educar meu filho de uma maneira melhor. Porque você sabe que criança, para tirar o celular é uma luta, né? Eu dei um celular para ele, aí eu digo: Mateus, aí eu tiro o celular dele, vou lá e guardo minhas coisas. Ele ia lá, rapaz, eu saía e achava. Aí o Senhor assim para mim: você lembra que um dia eu escondi algo dentro de você e você levou anos até descobrir? Eu digo: é verdade. Faça a mesma coisa com ele. Tomara que ele não esteja vendo na televisão. Eu escondi embaixo da cama box dele de solteiro. Eu colchão e botei o celular. Ele até hoje está dizendo assim: pai, e o celular? Eu digo: uma hora eu te dou. Ele está dormindo em cima. Que é isso que Deus fez com você. Ele escondeu o que você precisa em alguém que Ele poderia confiar, que iria e está esperando você amadurecer ao ponto dele poder começar a liberar. Porque o imaturo, ele não pode administrar as coisas do Pai. Entre eu conhecer e estar maduro, tem uma diferença muito grande. Eu posso conhecê-lo, mas quando eu conheço, eu vou começar a passar por um processo aonde eu vou sofrer rejeição, aonde eu vou sofrer abandono, até que eu diga, possa me convencer: Ele é a minha plenitude. Por mais que todos estejam virando as costas, Ele precisa ser a única coisa que você diz: mas em Ti eu estou feliz. Então aí Ele começa, pastor, a liberar o que Ele tem, porque nós estamos amadurecendo. E maturidade não tem a ver com quantos anos você tem. Sabe por quê? A Bíblia diz que Cristo se batiza com quantos anos? Vai para o batismo com quantos anos? 30 anos. Para o judeu essa é a idade da maturidade.
Então preste bem atenção, ao descer daquela cruz, ao ressuscitar, ele se uniu ao teu espírito. A Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um só espírito com. Então no espírito já é maduro. Então a Bíblia está errada. Todos que se unem ao Senhor se tornam um só espírito com Ele, amém? Se Ele já é maduro, então no meu espírito eu sou maduro. Agora o que não é maduro é a minha alma. Minha alma, ela ainda é imatura, ela precisa se submeter a alguém que é pronto, alguém que já está pronto, alguém que tem um governo em sua mão, está aqui dentro. Então é por isso que quando vem as crises aqui fora, eu digo, meu Deus, e agora o que vai ser? E aquela voz lá dentro diga, descansa, eu estou aqui. Eu ainda continuo sendo o caminho, a verdade e a vida. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Eu estou pregando para alguém que está aqui, que está na televisão, que está sendo angustiado, que sabe que às vezes que Cristo está dentro de si, mas ainda está vivendo um momento talvez até mesmo de depressão aqui fora. Descanse, se volte para dentro e encontre Ele dentro de você. Tem um hino que a gente canta na igreja lá que diz assim: se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, meu amado, meu tesouro, e fora de Ti nada desejo, Senhor. Se eu tenho a Ti, eu tenho tudo, mesmo não tendo nada. Não. Calma que você tem que entender isso. Eu tenho tudo, se eu tenho a Ele, eu tenho tudo, mesmo sem ter. Mesmo que eu não tenha dinheiro, eu tenho recurso. Mesmo que eu esteja chorando aqui, mas aqui eu estou feliz. Você consegue entender isso? Como que o cara, rapaz, não tem nada e tem tudo ao mesmo tempo? Porque ele sabe que o que ele precisa está depositado no seu espírito. E a luz, oh glória, obrigado Jesus, ela está aumentando, está vindo de dentro para fora. Quando ela é revelada para nós, ela começa a mostrar os lugares obscuros dentro de nós, que nós achávamos que estava tudo bem. Eu estou orando 4 horas por dia, eu estou bem de montão, mas quando a luz ilumina, quase que dá um infarto. E Ele tem que segurar você pela mão e dizer: não temas, que eu sou contigo. Eu desço onde você está, para levantar você para onde eu estou. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele não fica de cima, vamos rapaz, deixa ser frouxo, não. Ele desce e toma você e levanta você por dentro. E quando você está em pé, Ele diz: agora não se trata de você. Vem cá, Robson, para eu mostrar uma coisa para você. Abra a tua Bíblia, Colossenses. Já estamos encerrando. Show, cotorrobaçu. Colossenses capítulo 3. Versículo 1 diz assim. Irmão, você poderia me ajudar também? Isso. Portanto, pastor Ricardo, presta atenção. Portanto, ele diz assim: vamos ver se tu já ressuscitou. Porque todo mundo quer a vida, mas ninguém quer morrer. Vou repetir para ver se vocês conseguem entender. O jovem, cara, nós estamos dando a vida por vocês. Nós estamos pagando um preço por vocês. Nós estamos dando a vida, cara. Pastor, o que está acontecendo no Brasil, cara, não é nada por um acaso. Toda vez que se nasceu um libertador, o diabo tentou matar. Foi com Moisés, foi com Jesus, agora foi com as nossas crianças. E eu estava essa noite, Robson, deitadinho lá. E o Senhor assim comigo: sabe que eu tenho uma promessa com o Brasil? Eu digo: por quê? Ele assim: em 1948 ou 47, Israel foi considerado uma nação pela primeira vez. Só que deu um empate, uma pessoa tinha que votar, e foi o presidente Oswaldo Aranha, gaúcho. E ele deu o voto que decidiu, e Israel se tornou nação pela primeira vez. Aquele que te abençoar,
eu abençoarei. Então o Bolsonaro, irmão, só está sendo um instrumento de Deus para preservar uma geração que eu acredito, pastor, que já nasceu. E o avivamento, irmão, não é gente caindo. O avivamento é uma vida se manifestando. Eu vou repetir, avivamento não é mais aquela coisa. Eu fiz muito isso, irmão. Penso de um cara que ama esse negócio. Eu liberava fogo, todo mundo caía, mas o cara acabava na porta da igreja. Eu ia para casa em Cristo, eu digo, Deus, ele estava rolando. E agora está fumando. Porque isso nunca foi avivamento. Manifestação não é avivamento. Avivamento é quando uma vida está aqui, ela é revelada aqui e ela é expressa. Você consegue entender isso? E aí, irmãos, Colossenses, portanto, se tu já ressuscitasse, ele está colocando assim, se tu já, presta atenção, se tu já ressuscitou, porque para tu ressuscitar, tu tem que primeiro, estou pregando para uma igreja inteligente, se para tu ressuscitar, primeiro tu tem que ter o quê? Ah, vim para a igreja, agora minha vida mudou, está tudo bem. Não, então tem alguma coisa errada. Tu não passou pela cruz? Porque quando a gente começa a conhecer o Senhor, a primeira coisa que Ele nos leva, o Espírito Santo, é para a cruz. Porque é lá que nosso eu, e Ele ressuscita através de nós. Amém? Portanto, se tu já ressuscitou com Cristo, buscar as coisas de cima, onde Cristo está assentado à destra, onde? De Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Agora olha o 3, que coisa linda. Porque tu já estás o quê? Morto, e a tua vida está escondida em Cristo Jesus. Vem cá, filho. Quando ele veio para Cristo, foi mais ou menos assim. Só para você começar a entender. Cristo, ele abriu um zíper e pegou e escondeu você dentro dele. Agora o diabo aparece, aponta para ele. Eu sei que tu não presta. Tu vai ver, tu não vai ficar muito tempo aí. De quem tu está falando? Agora quem não, escute, isso aqui é um ataque aqui, ó, de mente, entende? De um espírito agindo na mente, mas ele tem a mente de Cristo. Agora vamos supor que ele não entenda isso. Eu sei, você não vai ficar muito tempo aí. Mudou. Ele quer lutar com o diabo. Nós não lutemos mais com o diabo. Acabou. Quem está em Cristo não luta mais com o diabo. Já te venci. Não mais. Vai, aplauda a glória do Senhor. Pastor, eu vou provar que Deus está comigo. Eu vou fazer isso, pastor, Deus está comigo. Deus vai me dar vitória. Eita glória. Isso é a maior expressão, irmão, que você ainda não está escondido em Cristo. Porque quem está escondido em Cristo não precisa se justificar. Ele sabe o seu lugar no Senhor, então ele fica em paz. Ah, mas estão te caluniando, tu não vai fazer nada. Fica tranquilo, fizeram também com ele. Perseguiram ele também. E ele disse, te perseguirão, mas fica tranquilo, eu venci, tu também vai vencer. Quando é que tu vai vencer? Quando tu tiver uma consciência. Está aí ainda, irmão? Não para não, continua. Deixa Deus te usar. Quando você tiver uma consciência, já não vive mais eu, mas Cristo. Escuta, isso aqui não é mais uma palavra que sai da nossa boca. Já não vive mais eu. Não, isso vai virar realidade aqui dentro. Não, vou repetir, isso vai virar realidade aqui dentro. Para que você possa dizer, já não vivo mais eu, nós vamos passar pela cruz. E na medida que a gente vai passando pela cruz, não se preocupe. Algumas coisas nós vamos perder no caminho, sabe por quê? Porque o diabo sabe que muitos de nós talvez estamos presos naquilo que nós temos e ganhamos. E é nisso que ele vai tentar provar a nossa fidelidade. Mas quem está entendendo isso pelo Espírito vai ficar tranquilo. Já diz o ditado, se vai os anel, mas fica os dedos. Fica tranquilo. Estou falando para alguém aqui específico, fique tranquilo. E não coloque a tua confiança no gerente do teu banco.
Não coloca a tua confiança em pessoas, coloca a tua confiança no Senhor. Porque Ele é poderoso para mudar o teu cativeiro. Louvor, vem cá. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus Cristo. O que nós precisamos entender nessa mensagem: permaneça renovando a sua. Permaneça renovando a sua. Quando o Senhor diz assim, preste atenção: venha a mim, vós que estáis cansado. Escute. Venha a mim, vós que estáis. Ele não está falando de um cansaço físico. Escute. Ele está falando de um cansaço mental. Escute. A maior dificuldade, escute. A maior dificuldade de nós encontrar Cristo nas Escrituras é quando nós estamos cansados mentalmente. Por isso que as muitas informações que a gente vai recebendo, que vai se tornando vaidade, vai roubar a renovação da mente de você pelo Espírito Santo. Mas quando você aprende a esvaziar sua mente, aprende, pastor, como é que eu posso esvaziar a minha mente? Queres um conselho assim bem de boa? Vai para um quarto, deita no chão e fica calado. E fica aqui dentro falando: Espírito Santo, me revela o meu amigo Cristo, me revela a vida dentro de mim. E fica silencioso. Sabe o que vai vir na tua cabeça? Muita coisa. Porque quando você levantar dali e pegar as Escrituras, você não está procurando uma palavra para aquilo que está te incomodando, mas tu está tendo uma revelação de quem Ele é na sua vida. Isso é muito importante você entender. Tem pessoas que não conseguem, a mente: pastor, eu vou ler a Bíblia, não consigo. Por quê? Eu só penso naquela pessoa que me feriu, que me machucou. Pastor, eu vou ler a Bíblia, mas eu estou tão preocupado com as minhas contas. Pastor, eu sei que eu tenho que ler. Pastor, às vezes eu estou até leio um capítulo inteiro, mas não estou ali. Eu estou lendo a Bíblia, pastor. Quando eu termino o capítulo, eu estava pensando em outra coisa. Como que o Senhor vai ser revelado para você desse jeito? E a renovação da mente não é eu conhecer teologicamente a Bíblia, mas é partir da mente de Cristo. Me revela, Senhor. Espírito Santo, se coloca nesse lugar de total dependência do Espírito Santo. Porque ninguém aqui é maior a não ser aquele que tem mais clareza de quem é o Cristo. E a quem muito é dado, muito será. Então você não tem mais para onde fugir. Feche teus olhos. Eu queria que você convidasse o Espírito Santo de Deus nessa noite a sondar o teu coração, a olhar para dentro de você. Essa conferência ela vai fazer um divisor de água na tua vida. A sua vida será totalmente transformada depois dessa conferência, porque hoje nós estamos dando início a algo chamado transformação interna, uma transformação de dentro para fora, aonde a vida que está dentro de você vai ser revelada. Em tudo que você fizer, Ele vai ser expresso. Em tudo que você tocar, Ele vai ser expresso. Por isso, nessa noite, nós queremos pela fé, como é o último dia dessa conferência, fazer uma ativação profética sobre a tua vida. Queria convidar você a sair do teu lugar. Você que anseia ser tocado pelo Senhor como você nunca foi, venha para esse lugar, saia, venha aqui na frente. Nós queremos orar com você. Nós queremos começar a dizer: Pai, ativa, vira a chave dentro deles, Senhor. Vira a chave dentro deles. Vira a chave dentro deles. Vira a chave, Senhor. Há uma vida dentro de você. Ativar algo dentro de você, irmão. Se prepare, porque Deus vai ativar algo dentro de você. Você vai ficar cego para as coisas aqui fora. Você vai se voltar para dentro. Você vai se voltar para dentro como nunca. Como nunca. Como nunca.
Mais, papai. Mais luz, mais luz. Se eu creio em ti, se eu creio em ti, Deus sobrenatural. Adore, abra tua boca, adore, adore. Impossível vem transformar meu coração, transformar meu coração. O Deus que a morte já venceu, vive está dentro de mim, vive está. Deus vai levantar aqueles que vão seguir. Homens que estão carregando as botijas com água, que são guiados pelo Espírito, que estão preparando o lugar para o Cordeiro, para o Cordeiro, para o Cordeiro.